Bem, já de volta, como eu havia anunciado no começo do programa de hoje, eu converso agora com Cristiano Costa, ele que é economista e professor de economia da FUCAP, e nós vamos conversar com você também, telespectador que está nos assistindo neste momento, a respeito da crise na economia dos Estados Unidos, que vai ter reflexos, não é isso, nas economias do mundo todo, não é isso? Mas a maior preocupação nossa é com os reflexos que vão acontecer na economia do Brasil e também na economia do Espírito Santo. E o professor Cristiano Costa fala sobre isso. Bom dia, professor. Bom dia, muito obrigado. Qual é o reflexo que pode dar, ou os reflexos que podem acontecer na economia brasileira e na economia capixaba devido à crise americana? Isso, o primeiro ponto é lembrar que a crise não só é americana, mas também é principalmente europeia, né? Então a crise da dívida hoje, ela preocupa mais os países europeus do que propriamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos recentemente passou por essa discussão de nível político e não econômico, né? Então o que estava travando a questão do refinanciamento dos gastos, né? Era uma disputa política, muito mais do que um problema econômico em si. Então, a situação dos países como Grécia, Itália, Portugal e Espanha é mais preocupante, porque muitos bancos europeus possuem títulos das dívidas desses países nas suas carteiras. E no momento que esses países eventualmente entrarem num processo de reestruturação, chamado calote, ou de insolvência, eles podem então estar sofrendo muito e o sistema financeiro como um todo pode sofrer. Obviamente que essa disputa política americana e o próprio eventual desaquecimento da economia americana pode estar, então, assim, sendo afetado por essa crise europeia. Então, você olha para o mercado financeiro, os investidores, diante de um ambiente de incerteza, o que eles fazem? Eles postergam os investimentos, ficam um pouco ressabiados. Eles seguram, não é isso? Exatamente. Agora, reflexos na economia brasileira, pode acontecer? Com certeza, né? A economia brasileira, ela tem uma das suas principais características é seu viés exportador, principalmente de commodities. E aí, principalmente aqui no estado, minério, café, né? Ferro e aço, são produtos que têm os seus preços cotados internacionalmente. E, inclusive, caiu muito o preço das ações da Petrobras e da Vale. Quer dizer, perderam milhões e milhões. Exato. E milhões. Quem possuía esse tipo de papel na sua carteira, com certeza sofreu perdas essa semana. Mas o mercado vai ficar oscilando muito, porque ninguém sabe ao certo qual o efeito que vai vir da Europa sobre esses preços. Efeito nenhum ainda, realmente, não é isso? Só ainda especulação. Nenhum, exato. Por enquanto é só uma grande incerteza. Perfeito, o que a gente vai observar vai ser uma corrida em busca de segurança. Essa corrida se dá de duas formas. A primeira delas, por mais contraditória que seja, é a busca por títulos americanos, da dívida americana. Mas por que se eles estão também no olho do furacão? Porque a questão do risco ela é relativa. Ah, sim. Então, apesar de todo o furacão levar todo mundo, eles vão estar ainda melhor do que os países europeus e outros países desenvolvidos. Eles acreditam na economia americana, então, ainda. Exato. Ou pelo menos na solvência dos títulos da dívida americana, que esse é o principal. Então, apesar dos Estados Unidos terem sido rebaixados semana passada, ainda se acredita que seja um porto seguro. Um outro porto seguro que as pessoas acreditam e que foi um porto seguro durante a última crise são as commodities de ativos de pedras preciosas, ouro e prata. Perfeito. Então, se você olhar os preços dessas commodities, elas vão estar andando na contramão da crise. Quando as ações caírem, essas pedras preciosas, né, vão estar subindo, esses ativos de commodities de ouro e prata principalmente. Quando se fala em queda de bolsas, tal, as bolsas europeias caíram, a Nasdaq caiu, a Dow Jones também caiu e a Bovespa caiu. Mais de 8 pontos, não é isso? As americanas caíram, inclusive, uma faixa de 5, quase 6. E nós acima de 8. Mas eu não achei que ficou muito longe ou tão ruim assim, não. Só que existem pessoas dizendo que a Bovespa é uma das bolsas mais voláteis do mundo. Por que isso aí? Isso, então, a posição do Brasil ainda, por mais desenvolvido que nós estejamos com relação ao nosso próprio passado, o Brasil ainda é considerado um país
arriscado do ponto de vista de investimentos. Sim. Você tem muitas regras institucionais, incertezas no governo. Fragilidades aí. Fragilidades, muitas delas legais e outras políticas, Sim. né? A gente teve recentemente a intervenção no mercado de câmbio. Perfeito. Cada vez que esse tipo de intervenção ad hoc, que a gente chama assim, tirada da cartola dos políticos, os investidores estrangeiros ficam mais avessos. Eles sabem que eles colocam o investimento aqui, mas pode ter uma mudança na regra do jogo. Eles ficam com medo. Eles ficam com medo. Então esse capital estrangeiro é muito flutuante, né? Isso, mas a queda da Bovespa não é só a saída do capital estrangeiro, ela é a própria saída do investidor nacional, investidores brasileiros que no ambiente de incerteza retiram seu dinheiro da bolsa para colocar em outros ativos. Os brasileiros também fazem isso? Também, porque eles estão também com essa incerteza sobre o rumo da economia. Eles sabem que o Brasil vai ser afetado economicamente, na economia real, não só nos ativos financeiros voláteis, mas eles também buscam por segurança. Então eles vão ali colocar no fundo CDI, numa poupança, num ativo menos arriscado e esperar para ver. Eventualmente daqui 2, 3 meses a Ibovespa vai ser, quando recuperar, vai ser a primeira a recuperar também. Como foi na crise, que ela subiu mais do que as outras. O presidente Lula, na última crise, disse que era uma marolinha. Você acredita que isso também seja uma marolinha, essa nova crise, ou não? A última crise, ela não foi uma marolinha na Ibovespa. Se você olhar para o Ibovespa, não foi. Certo. Ela foi uma marolinha, né? Teve consequências menores para a economia brasileira do que para outras economias, em termos de crescimento do produto. Certo. Porque naquele momento o governo tomou certas medidas que funcionaram. A minha percepção, nesse momento, é que o governo já não dispõe desses mesmos instrumentos para essa nova crise, porque o governo está com um déficit fiscal de proporções maiores do que no período anterior. Naquela época a economia ia muito bem, então você tinha um espaço para reduzir tributos, como foi feito no caso do IPI, e mesmo assim continuar a crescer, o governo levar a economia. Agora não, a carga tributária está muito alta, as pessoas a sociedade já está um pouco farta de impostos. E os gastos já não podem ser expandidos na mesma velocidade. Vamos ver, a questão é complicada, porque mexer na taxa de juros também é complicado, porque de um lado você não quer aumentar para não frear a economia, e por outro lado você não quer diminuir para a inflação subir. Preste atenção, esses termos que o professor usou é a mesma coisa como se fosse na sua casa. O seu orçamento mensal, você desequilibrou, veja a complicação que dá uma crise no seu orçamento, não é isso? Aí precisa cortar aqui, cortar ali, é como se fosse uma grande família a economia do Espírito Santo. Maior ainda a brasileira e maior ainda a economia mundial. É complicado, não é isso mesmo? Mas, do jeito que o professor disse, ainda temos solução, não é isso mesmo? Bem, muito obrigado à parceria do Sebrae com o Café com Leite, muito obrigado à parceria da Le Chocolatier. Professor, muito obrigado pela sua visita e Le Chocolatier para você. Muito obrigado. Sucesso, hein? Muito obrigado mais uma vez ao professor de economia da FUCAP e economista Cristiano Costa. Muito obrigado a você e até o próximo programa com fé em Deus, hein? Até lá.